O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele disse: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me deixou, ou melhor, aquele que me enviou, está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta semana que antecede a Semana Maior da Igreja, a Semana Santa, já somos colocados diante da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se vocês perceberam na liturgia de ontem, mas na liturgia de hoje, de toda esta semana, não mais meditamos na Santa Eucaristia o prefácio da Quaresma, mas já rezamos o prefácio da paixão de Jesus. E o prefácio que nós rezamos ontem, que vamos rezar hoje, durante toda esta semana, ele vem nos falar sobre o poder da cruz redentora de Cristo. E de uma forma geral, a liturgia de hoje nos faz meditar sobre o significado da cruz de Jesus, o sentido da cruz do Senhor dentro da nossa vida, dentro da vida de cada um de nós. Que possamos iniciar a nossa manhã agradecendo a Deus, louvando ao Senhor por todas as coisas boas que o Senhor tem feito no meio de nós. Nós estamos vivendo sim um tempo de incerteza, um tempo de medo muitas vezes, mas nós não podemos deixar de agradecer a Deus, porque coisas boas estão acontecendo em nossa vida. Coisas boas estão acontecendo também em nossa história. Quantas pessoas estão sendo curadas desta pandemia? Você levantou, você acordou, louve ao Senhor por isso, diga obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida. Que eu seja diferente do povo de Israel, assim como nós vimos no começo da primeira leitura do livro dos Números, no capítulo 21, versículo de 4, também até o 9. O povo blasfemava contra Deus, o povo reclamava, já havia sido libertado do Egito, da escravidão, e mesmo assim este povo blasfemava contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse sair do Egito? Reclamava. Esse povo não via a misericórdia, não via o amor de Deus diante da sua própria história. Por isso, que este dia para nós seja diferente, que nós possamos sim realizar a experiência de Deus dentro da nossa vida e agradecer ao Senhor, como diz o salmista, Ele escuta a nossa oração. Agradeça a Deus pelo dom da sua vida, agradeça ao Senhor pela sua existência. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor, porque o nosso Deus é aquele que nos escuta
De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Talvez você tenha amanhecido assim, angustiado, temeroso. Mais um dia de home office, mais um dia trancado dentro de casa, entristecido, mas enche o seu coração de fé, de esperança, de alegria. Não oculteis a vossa face de mim, Senhor. É este o nosso Deus. No dia em que estou angustiado, inclinai o vosso ouvido para mim, Senhor. Ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Queridos irmãos, queridas irmãs, assim como nós vimos na primeira leitura, o povo de Deus, diante da sua infidelidade, diante das suas reclamações e murmurações, recebeu as consequências em sua vida. Deus não castiga ninguém, Deus não mata ninguém. Não, mas o pecado traz isso para a nossa história. Por isso o povo de Israel, assim como nós vimos a narrativa ali do livro dos Números, foi atacado por serpentes venenosas. E nós sabemos muito bem qual o sentido disso. O povo estava sendo atacado por serpentes e muitos estavam perdendo a vida por causa disso. O povo vai até Moisés. O povo pede socorro a Moisés, dizendo: pecamos falando contra ti e contra o Senhor. Roga agora ao nosso Deus de Israel que afaste de nós as serpentes, assim como nós rezamos hoje: Senhor, afasta de nós esta pandemia, afasta de nós este coronavírus, afasta de nós, Senhor, todo este sofrimento, toda esta dor. Afasta de nós, Senhor, tudo isso que agora nos ataca, porque nós também fomos mordidos. Nós também experimentamos agora, Senhor, em nossa vida, as consequências do nosso próprio pecado. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Deus fala a Moisés, manda então Moisés construir uma nova serpente. Desta vez uma serpente de bronze, e elevá-la numa haste, num lugar bem alto. E todos aqueles que olhavam para esta serpente de bronze, elevada num lugar bem alto, faziam a experiência da cura, faziam a experiência da redenção. Deus mandou Moisés construir outra serpente, só que desta vez de bronze. O Senhor respondeu: faz uma serpente abrasadora, coloca como sinal sobre uma haste, aquele que for mordido e olhar para ela, este viverá. E assim aconteceu. Todos os que foram mordidos pela serpente venenosa, mas olharam para a serpente de bronze, levantada num lugar bem alto, numa haste, experimentaram desta forma a redenção, a cura, a libertação de todo aquele mal. E nós veremos que a primeira leitura, ela possui uma ligação muito forte com o evangelho que nós acabamos de ouvir. O evangelho de hoje, esta pequena perícope, está lá em João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. A primeira parte do evangelho, nós assim podemos dizer, Jesus, ele inicia um diálogo com os fariseus. Jesus faz um discurso sobre o mistério pascal. E assim como nós falamos no início, toda a nossa liturgia, toda a missa, nesta última semana que antecede a Semana Maior da Igreja, a Semana Santa, nós mergulhamos já, neste momento, no mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós mergulhamos no mistério pascal de Jesus, nós refletimos profundamente sobre o sofrimento de Cristo, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, e por que não, a sua ascensão, a sua subida gloriosa ao céu. E Jesus disse neste diálogo com os fariseus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus vai dando sinais sobre aquilo que vai acontecer. E continuou: vós sois daqui de baixo, eu não, eu sou do alto. Jesus diz isso. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, eu sou do alto. Por isso Jesus continua: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis verdadeiramente quem eu sou. Jesus falava da cruz.
Jesus falava do sacrifício. Jesus falava da sua redenção através da cruz redentora. Jesus nos fala justamente do sentido do seu sacrifício, da sua entrega e da sua dor. Por isso, amados, assim como ouvimos na primeira leitura, que uma serpente de bronze foi construída e levantada numa haste bem alta, para a salvação do povo de Israel, desta mesma forma, em sintonia com o Evangelho, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado no alto da cruz, para nos entregar, para entregar à humanidade a salvação, a redenção de todos os seus pecados. E Jesus, abraçando a sua vocação, em sintonia com a vontade do Pai, vive com obediência a sua missão. A primeira, anunciar o reino de Deus através das palavras, das curas, dos milagres que Jesus tantas vezes realizou. Mas o ápice da sua missão se planifica justamente ali, no alto da cruz. Cristo Redentor, Cristo Salvador do mundo. E todo aquele que olhar para a cruz de Jesus e reconhecer que Ele é o nosso Salvador, será salvo. Que possamos hoje voltar o nosso olhar, voltar a nossa vida para a cruz de Jesus, para que possamos experimentar esta salvação, a libertação de todo pecado, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. Voltemo-nos para Jesus Cristo. Talvez tudo isso que nós estamos passando agora seja um convite a isso. Volta o teu coração ao Senhor, volta a tua vida para Jesus. Deixa para trás uma vida de infidelidade, de murmuração, uma vida de pecado e abraça agora a salvação. Ó cruz redentora, não é? Assim como diz o canto, vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Mas por que Jesus precisou passar pela cruz? Muitos, inclusive cristãos, não compreendem ainda esta doação de Cristo. Qual o sentido da cruz para a nossa vida? Muita gente não compreende que na cruz, assim como nós rezamos em toda a via sacra, nos deparamos com o amor de Deus. Prova de amor maior não há, Senhor, que doar a tua vida pelo irmão, pelo semelhante. Na cruz nos deparamos com a maior entrega, com a maior declaração de amor que Deus pôde já nos fazer. Ninguém te ama como eu te amo. Na cruz nos deparamos com a maior declaração de amor que o Senhor faz a cada um de nós. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, especificamente o livro de Isaías, no capítulo 53, nós percebemos que o profeta nos coloca diante do Cristo crucificado. Isaías é aquele que mais fala a respeito da paixão. Isaías é aquele que mais fala a respeito do sofrimento de Jesus. No capítulo 53, versículo 2, Isaías nos fala: não havia nele beleza. Este Cristo que você vê aí é um Cristo feito por um artista, é um Cristo bonito de se olhar. Mas o Cristo de Isaías é um Cristo que não traz mais beleza nem formosura no seu rosto. E é isso que Isaías 53, versículo 2 nos fala: não havia nele beleza, nem formosura que atraísse os nossos olhares, desprezado, ou seja, abandonado no alto da cruz. A Virgem Maria praticamente foi a única que permaneceu aos seus pés. Não havia nele mais beleza, nem formosura que atraísse os nossos olhares. No versículo 3 do capítulo 53, Isaías nos fala: desprezado, homem das dores, merecedor de todas as misérias, diante dele se vira o rosto, de tão chocante que é a sua imagem ensanguentada no alto da cruz, diante dele se vira o rosto. No versículo 7 ainda o profeta continua: maltratado, não abriu a sua boca, como um cordeiro levado ao matadouro, mas ele se submeteu. É este o nosso Deus, que se declara a mim hoje e diz: eu te amo, que se declara a você e diz: você é importante para mim.
Você vale um Deus crucificado. Você vale um Deus sacrificado. E a cruz de Jesus é necessária para nos redimir de todo pecado, desde Adão até agora. Paulo escreve à comunidade dos Colossenses no capítulo 1, versículos 19 e 20, e diz: reconciliar consigo todas as criaturas por intermédio daquele que ao preço do próprio sangue na cruz, Jesus Cristo, restabeleceu a paz de tudo aquilo que existe na terra e no céu. Pelo sacrifício, Jesus restabelece a paz na terra, diante de tudo aquilo que existe aqui embaixo na terra e lá no alto no céu. Na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, Paulo nos fala: quanto a mim, porém, de nada me quero gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É na cruz que eu me glorio, diz Paulo apóstolo. Não podíamos passar sem citar São João da Cruz. Que homem é este que encontra alegria na dor e no sofrimento? Quem é que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer, mas São João da Cruz, ele nos entrega um sentido transcendente a respeito de todo o sofrimento. E ele fala: quem não busca a cruz de Cristo, não busca a glória de Cristo. E existem muitos que querem apenas a glória, não é? Mas o sofrimento não. Quero apenas as coisas boas, mas a cruz de Cristo, afasta de mim, Senhor, esse cálice. São João da Cruz nos ensina o verdadeiro sentido do sofrimento também em nossa vida. Quem não busca a cruz de Cristo, não busca a glória de Cristo. E se você quer estar na eternidade com o Senhor, é preciso assumir também esta cruz dentro da sua vida, este sofrimento dentro da sua própria história. São João Paulo II nos ajuda nesta reflexão. Ele diz: a cruz é sinal de um amor sem limites. A cruz é sinal de um amor ilimitado. E o Papa Francisco ainda reafirma: na cruz, Jesus sente todo o peso do mal e com a força do amor de Deus, vence-o, derrota-o na sua ressurreição. Este é bem o que Jesus realiza por todos nós, sobre o trono da cruz. E o Papa Emérito Bento XVI também nos fala sobre ela. Exorto-vos, portanto, a descobrir na cruz a medida infinita do amor de Deus, um amor sem limites, um amor infinito, um amor sem fim. E eu finalizo com o pensamento de todos esses que mais chamou a minha atenção, que mais tocou o meu coração. E é de Santa Teresa dos Andes. Ela nos fala: vivamos na cruz. A cruz é a abnegação de nossa vontade. Na cruz está o céu, porque ali está Jesus. A cruz é a abnegação da nossa própria vontade. Na cruz está o céu, porque ali está Jesus. Na cruz está o céu, porque ali está Jesus. Não tenhamos medo da cruz, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo da cruz. Não tenha medo do sofrimento. Não tenha medo. O que vai ser de nós? O que vai acontecer? Coronavírus, pandemia, fome, catástrofe, caos. Não tenha medo da cruz, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do sofrimento. Peçamos a Deus agora, peçamos a Jesus Cristo a força. Nós pedimos a Ti, Senhor, a força, para que possamos carregar as nossas cruzes, as dificuldades da nossa vida. Que possamos, Senhor, carregar a cruz muitas vezes do endividamento, a cruz da enfermidade, das perseguições, do desemprego, dos desentendimentos dentro de casa. Ajuda-nos, Senhor, a carregarmos a nossa cruz não apenas hoje, mas amanhã e depois e depois. Dai-nos, Senhor, a Tua força e que seja feita em nossa vida a Tua divina vontade, porque nós queremos verdadeiramente estar contigo no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.